Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm assim, tem tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Eustáquio, com o conhecimento que você tem, a sua formação, é muito educado. Você está de parabéns. Cara, eu queria. Bom dia! Hoje são 22 de junho de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Precisamente no dia 8 de março de 2010, uma segunda-feira, o jornalista, veja aí, o jornalista Eduardo Almeida Reis escreveu um texto para o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. E esse jornalista fez essa matéria sobre a ineficácia da homeopatia e das rezas, das orações religiosas, das curas milagrosas por meio de santos, entre aspas. E esse jornalista, Eduardo Almeida Reis, baseou seu texto no livro de um grande médico brasileiro, morto, falecido em 2006, o Dr. Jaime Landmann, catedrático da Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse texto aqui, esse vídeo, é sobre esse texto feito pelo jornalista Eduardo Almeida Reis. Em 2010, eu fiz um texto sobre isso. Veja bem, ele mostrando o jornalista que homeopatia, orações religiosas, curas milagrosas, entre aspas, de santos, por meio de santos, tudo isso são fantasias. Isso aí, a matéria do jornalista Eduardo Almeida Reis. Então, esse vídeo é sobre isso. Eu fiz um texto e aí eu acrescentei mais ainda aqui um exemplo com o sofrimento do Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II. Como oração não serve para nada. Rezas não servem para nada. Então é sobre isso aqui, esse vídeo. Então vamos ler comigo o texto que eu fiz na época, em 2010. O jornalista Eduardo Almeida Reis escreve semanalmente para o jornal Correio Brasiliense. Seu estilo literário é simples, claro e muito engraçado. Na edição de 8 de março de 2010, segunda-feira passada, ele abordou acerca de duas fantasias que passeiam pelo mundo afora: a homeopatia e as curas milagrosas por intercessão dos santos. Entre aspas, na Inglaterra, a Comissão de Ciências da Câmara dos Comuns concluiu que a homeopatia não tem embasamento científico e funciona como placebo. Eis aí uma das afirmações do jornalista. Com a frase acima, Eduardo começou seu artigo.
Ele afirma que essa descoberta não é novidade alguma para ele. Há muito tempo, ele possui um livro maravilhoso sobre medicinas alternativas, escrito pelo Dr. Jaime Landman, catedrático de Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse livro, Landman versa sobre um oceano de fantasias: acupuntura, meditação, yoga, homeopatia, curas milagrosas, etc. Desse compêndio científico, Eduardo Reis destacou 3 passagens relativas à homeopatia. Então vejamos aí as 3 passagens no livro de Jaime Landman relativas à homeopatia. Entre aspas, para Antônio Carlos Zanini, a homeopatia é um recurso utilizado por comerciantes inescrupulosos para ganhar dinheiro ou por governantes para gastar menos em saúde. E a outra afirmação: o emprego da homeopatia em certas doenças evolutivas, como, por exemplo, a meningite e a pneumonia, ou em certos tumores, ou no diabetes, ou na insuficiência renal, ou na insuficiência coronariana, não só é um absurdo, como é um crime. Não é uma ciência, é um mito para os que nela acreditam, médicos ou doentes. É um embuste para os que delas se utilizam para proveitos mercenários. Feitas essas considerações sobre a homeopatia, Eduardo Reis passa em seu artigo a comentar um dos chamados casos de curas milagrosas. Escreve ele assim: centenas de milhões de pessoas têm ido a Lourdes, na França, depois que foi relatada uma aparição da Virgem Maria. A Igreja Católica Romana rejeitou a autenticidade de um grande número de curas milagrosas, aceitando em quase 150 anos apenas 65 casos de tumores, tuberculose, oftalmia, bronquite, paralisia e outras doenças, mas nenhuma regeneração de membro ou de medula espinhal rompida. Nos 65 casos, o número de mulheres superava o de homens numa proporção de 10:1. Portanto, a probabilidade de cura em Lourdes é de cerca de 1 em 1 milhão. É mais ou menos tão provável ser curado em Lourdes quanto ganhar na loteria ou morrer no acidente de um avião de linha regular e selecionado ao acaso, inclusive o que se destina a Lourdes. A taxa de regressão espontânea de todos os cânceres, em conjunto, é estimada entre 1 em 10.000 e 1 em 100.000. Se apenas 5% dos que vão a Lourdes ali estivessem para tratar dos seus cânceres, deveria haver entre 50 e 500 curas miraculosas só de câncer. Como apenas 3 das 65 curas autenticadas são de câncer, a taxa de regressão espontânea em Lourdes parece inferior à que existiria se as vítimas tivessem simplesmente ficado em casa. Eis aí o trecho do jornalista. Muito bem, caro leitor, não existe esse negócio de curas por intervenção
de santos. Não existem essas aparições de Virgem Maria. Tudo isso faz parte da imaginação cristã católica. Ao longo de sua existência, a Igreja Católica Apostólica Romana tem sido uma grande fábrica de produção de santos. Há santos para todos os gostos. Basta o fiel escolher aquele que mais lhe convém. E pronto, está aberto o caminho para os mais eloquentes devaneios. Como bem acentuou o jornalista Eduardo Reis, milhares e milhares de pessoas vão a Lourdes em busca das mais variadas curas. E milhares dessas pessoas sucumbem diante das doenças, indo a óbito. No campo das religiões, tudo se resume a fantasias, a meras quimeras. Em vários artigos já mostrei exemplos outros. Para ilustrar esse trabalho, vou trazer à baila a devoção que Carol Wojtyla tinha pela, entre aspas, Virgem Maria. O cardeal polonês Karol Wojtyla foi eleito Papa em 1978. 3 anos depois, precisamente no dia 13 de maio de 1981, ele sofreu um atentado. Quando desfilava no carro papal, em plena praça de São Pedro, João Paulo II foi vítima de um atentado. Uma das balas atingiu o seu abdômen. O autor dos disparos foi o fanático religioso turco chamado Ali Agca. Como é comum, sempre por trás de um atentado há um ser religioso. Dias depois de sua recuperação, o Papa disse ao mundo que Nossa Senhora de Fátima havia salvado sua vida. Acreditava tanto nisso que 1 ano mais tarde, no dia 13 de maio de 1982, visitou pela primeira vez o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, com o objetivo de agradecer à santa a ajuda recebida. Na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa colocou a bala que o atingiu. Até os dias de hoje, o projétil se encontra lá. Muito bem. Será verdade que Nossa Senhora de Fátima salvou a vida do Papa no episódio da tentativa de homicídio? A resposta só é uma. Claro que não. Claro que não. Após a bala ter entrado no corpo do Papa, para onde ele foi conduzido? Para onde? Será que levaram o Papa ao seu aposento no Vaticano, lugar em que Nossa Senhora de Fátima extraiu o projétil e estancou o sangramento? Ou será que o levaram a um hospital italiano, lugar em que trabalham médicos? A resposta também é uma só. O Papa João Paulo II, após receber a bala, foi levado imediatamente ao Hospital Agostini Gemelli. É bom frisar que a medicina italiana é uma das mais respeitadas do mundo. Chegando lá, o Papa foi atendido por uma junta médica notável. Foi submetido a uma intervenção cirúrgica. A operação durou quase 6 horas. Foram retirados 55 centímetros do intestino do Papa. Alguns dias depois,
o Papa teve alta do hospital, retornando ao seu aposento no Vaticano. E, caro leitor, se o Papa não tivesse sido levado ao hospital Agostini Gemelli, se ele não tivesse sido levado ao hospital, e se os 55 centímetros de seu intestino não tivessem sido extraídos pelos médicos, será que Nossa Senhora de Fátima teria salvado sua vida, caso o Papa não tivesse sido conduzido diretamente, caso ele tivesse sido conduzido diretamente ao seu aposento papal, com a bala entranhada no corpo e sangrando abundantemente? Ora, leitor amigo, na verdade, o Papa foi salvo pela ciência, pela medicina. Nossa Senhora de Fátima só existe na cabeça do cristão católico. Se João Paulo II quisesse, de fato, atribuir sua salvação à santa, não deveria ter sido removido a um hospital. Solicitaria que fosse levado ao seu aposento papal no Vaticano. Ali, sem a ajuda dos médicos, Nossa Senhora de Fátima faria o que fosse necessário. Ora, se ele não tivesse sido levado ao Hospital Agostini Gemelli, com certeza teria ido a óbito naquele mesmo dia. Acabou-se aqui o sofrimento do Papa? De forma alguma. De forma alguma. No dia 20 de junho de 1981, 17 dias depois de obter a alta do hospital, o Papa a ele retorna, sentindo dores fortes e muita febre. Onde estava Nossa Senhora de Fátima, que deixou de ajudar o Papa, permitindo que ele retornasse com dores e febre ao Hospital Agostini Gemelli? Pois bem, o Papa retornou ao hospital porque estava com uma infecção chamada de citomegalovírus. Mais uma vez, os médicos resolveram o problema do Papa. Acabou-se finalmente o problema do Papa? De forma alguma. Em 1990, surgem as primeiras manifestações do mal de Parkinson. Os sintomas já são visíveis: mão esquerda trêmula, coluna curvada e olhar ausente. Retorna ao hospital para a feitura de exames complementares. Acabou-se agora o sofrimento do Papa? De forma alguma. No dia 11 de novembro de 1993, sofre uma queda durante uma audiência no Vaticano. Fratura uma omoplata. Retorna ao Hospital Agostini Gemelli, sendo novamente submetido a uma intervenção cirúrgica. Chegou finalmente o fim do sofrimento do Papa? De forma alguma. No dia 8 de outubro de 1996, o Papa, mais uma vez, retorna ao Hospital Agostini Gemelli. Dessa vez, é submetido a uma intervenção cirúrgica para a remoção do apêndice. Acabou-se finalmente o sofrimento do Papa? De forma alguma. Em março de 2002, retorna ao hospital. Dessa vez, o problema é uma artrose no joelho direito. É operado novamente. Vai para a cadeira de rodas. Acabou-se agora o sofrimento do Papa? De forma alguma. Em setembro de 2003, volta ao hospital. Sofre de uma oclusão intestinal. O mal de Parkinson se agrava.
Acabou-se agora o sofrimento do Papa? De forma alguma. No dia 10 de fevereiro de 2005, retorna ao hospital. Dessa vez, padece de uma laringotraqueite aguda. Acabou-se agora o sofrimento do Papa? De forma alguma. No dia 24 de fevereiro de 2005, retorna ao Hospital Agostini Gemelli. É rapidamente submetido a uma traqueostomia com a finalidade de facilitar a sua respiração. Acabou-se finalmente o sofrimento do Papa? Sim, agora o sofrimento do Papa chegou ao fim. Ele morre no dia 2 de abril de 2005. Ora, o Papa João Paulo II dizia que Nossa Senhora de Fátima havia salvado a sua vida. Segundo ele, quando o fanático Ali Águida acionou o gatilho da arma, naquele exato momento, Nossa Senhora de Fátima desviou a trajetória da bala. Ora, essa afirmação do Papa é de uma irracionalidade fora de série. É apenas uma manifestação fantasiosa criada pela fé. Como todo mundo sabe, uma das balas atingiu o abdômen do Papa. Que diabo de desvio foi esse patrocinado por Nossa Senhora de Fátima que não evitou o contato da bala com o corpo do Papa? Bandidos do Rio de Janeiro escapam de tiros da polícia militar. Saem do tiroteio ilesos, sem arranhão algum. Já o Papa João Paulo II, mesmo com a proteção da santa, entre aspas, não consegue se livrar de balas. Aquela bala que atingiu o abdômen do Papa foi a responsável pelo agravamento da saúde dele até atingir a morte. Vê-se, pois, o absurdo. O fantasioso desvio da bala por Nossa Senhora de Fátima está montado em areia movediça. Posso até imaginar o quadro fantasioso. Naquele fatídico dia 13 de maio de 1981, João Paulo II era conduzido pelo Papa móvel. Passeava pela Praça de São Pedro. À sua espreita, o louco religioso Ali Águida, pronto para dar o bote. Nossa Senhora de Fátima observava a tudo com tranquilidade, de braços cruzados. Quando o carro papal se aproxima de Ali Águida, este saca da arma e dispara várias vezes em direção ao Papa. Nossa Senhora de Fátima entra em ação. Não provoca o enrijecimento dos dedos de Ali Águida. Não interfere nos dispositivos de acionamento da arma. Simplesmente permite que uma das balas atinja o abdômen do Papa, levando-o para sempre a um estado precário de saúde. E o Papa ainda diz que Nossa Senhora de Fátima desviou o projétil. Claro, desviou em direção ao abdômen dele. Continuando nesse quadro fantasioso, veja as cenas diárias que ocorrem na capital do Rio de Janeiro. Bandidos e policiais trocam tiros de metralhadora e de fuzis diariamente. Essas armas letais cospem várias balas em uma fração de segundos. Mesmo assim, muitos bandidos saem ilesos, sem sequer um arranhão. E eles dizem também que foram salvos pelos seus, entre aspas, santos. Nossa Senhora de Fátima, São Cristóvão, São José, São Benedito e muitos outros. Os santos salvadores são tão loucos, que permitem a morte de pessoas inocentes. Como se vê nos jornais, pessoas inocentes,
crianças e idosos principalmente, são vítimas de balas perdidas trocadas por bandidos e policiais. Ou seja, é claro, leitor, o verdadeiro samba do crioulo doido. Eis aí um pequeno resumo de que não há curas milagrosas, orações e rezas não servem para nada. Milhões e milhões de católicos oravam diariamente pela saúde do Papa João Paulo II. E, à medida que essas pessoas oravam para o bem dele, ele piorava a cada dia, até falecer. Eis aí mais uma verdade. Curas milagrosas patrocinadas por santos não existem. Orações religiosas não têm efeito algum. Mais um vídeo e muito obrigado.